Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos vocês, né, todas estejam bem. Hoje, então, dia 30/10/2025, nós estamos iniciando aí mais um encontro, e dessa vez com uma convidada super especial, que é a Patrícia. E nós estávamos conversando, né, recentemente, eu conheci a Patrícia este ano, né, porque eu estava na Prefeitura de Belo Horizonte, como algumas de vocês sabem, e aí chego na universidade e trabalho aí com a Patrícia, e percebo que ela tem uma trajetória, né, enquanto pedagoga, na federal, institutos federais, enfim, nessa vertente, né, diferente da nossa trajetória, que às vezes é mais em sala de aula, designação do Estado, aulas particulares, enfim. E aí eu convidei ela, né, para falar conosco, fazer um bate-papo com a temática, né, o ofício do pedagogo para além da sala de aula. E eu sei que algumas meninas vão entrar, né? Sei que tem algumas em trânsito, já mandaram mensagem, e por isso eu estou gravando e depois vou inserir essa gravação, né, para quem perdeu aí. Bom, a Patrícia, então, gente, ela é pedagoga na UFMG, é doutora em educação pela FAI-UFMG, né, Faculdade de Educação, atua há mais de 20 anos aí na área da educação como pedagoga, porém, fora da sala de aula, tá? A palestra, então, tem um objetivo de falar um pouco sobre essa trajetória, tanto dela, também do profissional, né, do pedagogo, para além da sala de aula, até mesmo para que ela nos apresente, né, esse campo, essa área. E eu percebo que algumas pessoas, né, muitas pessoas ficam focadas ali somente na sala de aula. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Espero que não, né? Quem está me ouvindo bem, manda um joinha aí, por favor, só para a gente manter uma conexão e saber se está tudo ok, manda um joinha, bacana? Então, assim, às vezes, a própria faculdade de educação, ela nos prepara muito para essa de aula, alfabetização, e há uma atuação deste profissional para além da sala de aula. E com isso, então, passo a palavra para a Patrícia. Que seja muito bem-vinda aí ao nosso grupo de estudos. Aí você vai conhecer um pouquinho das meninas. E, claro, gente, fique à vontade, como sempre, para mandar mensagens no chat, para ligar a câmera, interagir conosco aqui também, tá bom? É um bate-papo. Olá, boa noite a todas. Muito obrigada, Lola, pelo convite. É um prazer, né, estar aqui hoje falando um pouco sobre isso, que realmente foi o que aconteceu comigo, né? Eu, desde a minha formatura, né, há 20 anos, que eu trabalho como pedagoga fora da sala de aula, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês da minha trajetória, que tem muito a ver também com concurso público, né? Fui muito concurseira, e contar um pouco das experiências que eu tive, né? E as possibilidades que eu vejo hoje, né, para o pedagogo fora de sala de aula, né? Eu vou compartilhar a tela, então, aqui, e aí vamos ver se vai dar tudo certinho. Não é aqui. Vocês estão enxergando bem o slide? Sim? Então, vamos lá. Como a Lola falou, né, a gente se conheceu esse ano, e é um prazer, né, trabalhar com a Lola, e ver também o trabalho dela para além da UFMG, né? Eu fico curiosa e animada, feliz de ver. Mas então, deixa eu passar aqui. Vou contar um pouco para vocês da minha trajetória, né? Eu me formei em pedagogia em 2005, né? Então, fiz o curso na Faculdade de Educação da UFMG. Foi, assim, a minha escolha pela pedagogia, ela esteve muito relacionada por sempre gostar de escola, né? Então, eu fui uma estudante que era animada com as propostas da escola, gostava dos professores, gostava do ambiente. E aí, quando eu fui escolher a minha profissão, eu pensei até em algumas outras áreas de docência, né?
o inglês, o português, eram áreas que eu lembro que eu pensei em seguir. Mas e aí, quando eu fui pesquisar um pouco mais, eu achei interessante a pedagogia justamente por ser um curso amplo, de uma formação ampla, e que me daria possibilidades profissionais mais alargadas do que uma docência em uma determinada área do conhecimento. Então, foi por aí que eu fiz a escolha de pedagogia. Eu acho que isso tem o lado bom, né, de ser um curso com uma formação bem ampla, mas também tem um lado difícil disso, depois vou comentar sobre isso. Mas, então, eu acabei me formando em 2005, né, e assim que eu me formei, eu passei num concurso, que é da Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC, não sei se vocês conhecem, para o cargo de pedagogo, né, já dentro da escola, mas fora da sala de aula, né, a FUNEC, ela trabalha com ensino médio e também com ensino técnico. Então, em 2006, eu já estava na FUNEC, e aí eu emendei, né, a graduação com o mestrado, né, então, foi bom para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar à noite, né, na FUNEC, e fazer o mestrado durante o dia. Então, era algo que encaixava na minha rotina. Nesse momento, eu até fui chamada na prefeitura de BH, na PBH, para assumir um cargo de docência. Só que como eu estava no mestrado, já estava na FUNEC, eu fiquei um pouco indecisa, eu lembro, naquele momento. Mas eu falei assim, bom, pelo menos a FUNEC é à noite, é mais fácil de conciliar, né, o estudo. E aí, essas circunstâncias acabaram me deixando fixa ali no cargo de pedagoga, né, e não na docência. Então, eu fiz o mestrado, né, emendado, assim, com a graduação, terminei em 2008, e aí resolvi, falei assim, não, agora é o momento de preparar para melhorar, né, o meu emprego, as minhas condições de trabalho, salário. Então, foi a partir de 2008 que eu me tornei uma grande concurseira, né. E aí, quando eu fazia essa busca pelos concursos, eu sempre ia no cargo pedagogo, porque eu queria trabalhar dentro da minha área, né? Eu não queria qualquer concurso, qualquer instituição. Então, eu sempre busquei no PCI Concursos, que é um site muito usado, né, para quem está tentando uma oportunidade no serviço público, eu sempre joguei lá o cargo pedagogo. E apareceram para mim muitas e muitas possibilidades, sabe? Então, eu vou contar, ao longo da apresentação, eu vou contar outros concursos que eu fiz e que eu fui aprovada, e que não é de docência. Mas o que aconteceu depois desse período, né? Eu terminei em 2008, estava na FUNEC desde 2006. Quando foi em 2010, eu passei no meu primeiro concurso federal, que foi o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus Barbacena. E lá também nessa função, né, de pedagoga. E lá é uma instituição imensa, com muitos cursos, deve ter quase 2.000 alunos, é uma instituição muito grande, sabe? Bem tradicional na cidade, porque era uma escola agrotécnica. E ali foi a minha primeira experiência com a rede federal de educação profissional e tecnológica, que eu vou pontuar para vocês como sendo um espaço de trabalho muito importante para os pedagogos. Então, vou estimular vocês a buscarem os concursos dentro dessa rede. E aí, então, de lá, né, eu fiquei ali 2 anos, mais ou menos, em Barbacena, então eu me mudei, eu sou de Belo Horizonte, eu acabei me mudando para lá, né, passei 2 anos ali, e com o desejo de retornar a Belo Horizonte. Eu não consegui uma transferência, embora eu tenha tentado, mas abri um concurso do Instituto Federal, da Reitoria, Instituto Federal Minas Gerais, a reitoria fica no Buritis, não sei se vocês conhecem, mas é mais uma oportunidade ali para o pedagogo atuar. Dentro do Instituto Federal, eu não fiz o cargo, né, para o cargo de pedagogo, eu fiz para o cargo técnica em assuntos educacionais, que é um cargo que pode ser licenciado em qualquer área, né? Então, se tiver alguém aqui licenciado em letras, geografia, história, qualquer área, artes, ele pode fazer esse concurso. Então, eu atuei na reitoria por 3 anos e meio, mais ou menos, lá no bairro Buritis. Foi uma oportunidade incrível, porque eu trabalhava na Pró-Reitoria de Ensino,
muito com a construção de documentos normativos, também com avaliação de cursos técnicos. Mas, em 2014, 2013, ali, eu já vi o concurso da UFMG. E como eu já morava para a região da Pampulha, eu achei que seria uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida, né? Embora o trabalho no Instituto Federal fosse muito interessante, né? E aí, em 2013, eu fiz o concurso da UFMG para pedagogo dessa vez. E eu acho que por conta da minha trajetória na rede profissional, né, de educação tecnológica, eles me lotaram no colégio técnico. Então, eu estou na UFMG desde 2014, abril de 2014, e sempre no colégio técnico, né? Então, vocês percebem aí que eu tive um degrau grande do mestrado para o doutorado, voltando à trajetória acadêmica, né? Então, eu terminei o mestrado em 2008, batalhei muitos concursos. Não é fácil a aprovação, né? Então, demora até você conseguir chegar aonde você quer, né? Então, foram muitos anos afastada mesmo da academia. Naquele momento, eu não tinha condições de cursar o doutorado, né? Trabalhando 40 horas, né? Na batalha para ficar mais perto de casa. E o doutorado eu fiz mais recentemente, né? Eu entrei em 2019 e terminei em 2022. Mas então, deixa eu. Bom, então, o que acontece, né? O que eu queria destacar para vocês é que eu sempre trabalhei na educação pública, então essa é uma outra característica também. Eu não tenho experiência em escolas privadas, né? Embora eu tenha feito estágios e tenha gostado, mas foi a minha escolha, né? Porque eu queria estabilidade, eu queria. A própria faculdade de educação acabou me direcionando muito para a educação pública, sabe? E aí, então, a minha trajetória é essa, né? Como eu falei, fui muito concurseira, então, para quem está na batalha, eu acho que é algo que precisa de constância, de dedicação, e de insistência, perseverança, né? Coloquei aqui para vocês também que sou mãe de uma menina de 10 anos, então isso também fez o meu processo do doutorado, né, demorar um pouco mais, talvez, mas mesmo assim, quando eu entrei, ela era pequena, né, ela tinha 3 anos, a minha filha, hoje ela tem 10, mas a gente vai fazendo escolhas, né, dentro do que é possível. Acho que a vida profissional, ela vai caminhando ao lado né, da vida pessoal, familiar, e a gente vai fazendo também as escolhas possíveis, né, e dentro daquilo que a gente quer atingir, que a gente quer chegar, né. Então, essa foi um pouco da minha trajetória, né, acadêmica e profissional, né. Então, hoje estou lá com a Lola, trabalhando no Colégio Técnico. O que eu preparei para hoje, né? Bom, eu coloquei né, assim, 3 eixos aí. Existe espaço para o pedagogo fora da sala de aula? Uma questão, né? Como é que fica, né? Como é a função do pedagogo na escola, dentro ali das áreas de gestão e orientação, que são palavras hoje pouco utilizadas, né? Mas que a gente já teve uma habilitação no passado, né? Nos cursos de pedagogia, a gente já teve habilitações específicas para gestão e orientação, né? Mas o que esse pedagogo faz, né, no dia a dia da escola? E um terceiro momento, né, o pedagogo fora do espaço escolar também, para a gente poder pensar as possibilidades. No final, eu também vou compartilhar aí algumas dicas para o percurso formativo de vocês, né? Então, vamos para a primeira, né? Qual é o espaço do pedagogo fora da sala de aula, né? Ele existe? A gente precisa lembrar, né, das contribuições do Carlos Rodrigues Brandão, foi um grande educador, um grande intelectual, escreveu coisas muito interessantes sobre a educação. Ele tem uma influência grande da antropologia, né, não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Eu acho que ele está muito, assim, ao lado do Paulo Freire, sabe? A perspectiva dele é bem parecida, e ele traz essas contribuições da antropologia mesmo, então, dos estudos etnográficos,
E o que ele nos mostra? Que a educação, ela precisa ser entendida como um processo cultural que ocorre em diversos contextos sociais, e não se limita à escola, né? E aí, quais contextos são esses? A família, os movimentos sociais, a religião, as empresas, enfim, são espaços diversos que eu vou abordar aqui com vocês, onde a educação acontece, né? É claro que a escola é o lugar por excelência, é o lugar formal, né? Onde a gente vê a educação acontecer, né? Mas os outros espaços também vemos práticas educativas muito importantes que contribuem para a formação dos sujeitos, né? Então, o que eu acho, assim, do curso de pedagogia, o que eu percebo é que é um curso de formação muito ampla, né? Quem faz o curso de pedagogia estuda de A a Z, estuda sociologia, história, estuda metodologia de matemática, alfabetização, estuda Libras, estuda política. Então, é um curso muito generalista. A gente sai até meio perdido, né? Porque você lê de tudo, né? Você tem contato com profissionais formados em diversas áreas, então você não estuda só com pedagogos, né? Você estuda com um profissional formado em letras, formado em história, formado em matemática, em física. Então, eu acho que isso deixa a formação muito ampla, né? Isso é bom porque abre também a nossa possibilidade de trabalho, né? Em diversas frentes. Mas, ao mesmo tempo, acho que fica uma formação talvez um pouco como que eu posso dizer assim, às vezes um pouco frágil, né? Você lê de tudo e às vezes sabe pouco de tudo, mas não sabe muito de alguma coisa, né? Então, por isso que a pós-graduação é tão importante para o pedagogo, né? Mas essa formação ampla, ela abre espaços para a gente trabalhar em diferentes lugares, né? Em diferentes funções. E o que eu percebo também na minha trajetória, trabalhando assim com diversos profissionais, né? Eu já trabalhei com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, licenciados em várias áreas do conhecimento. O que eu percebo é que, em geral, o pedagogo é um profissional aberto às demandas. Ele é mais flexível para atender as necessidades diversas, né? Eu acho que isso é uma qualidade, assim, né? Eu vejo como uma qualidade. É claro que, talvez, como a gente não tem uma profissão regulamentada, isso também deixa a nossa profissão, assim, tão fluida, aberta, né? Não é muito fechadinha, né? A gente não tem ali as atribuições muito bem definidas e fechadas, né? Estanques. Então, acaba que a gente é um profissional aberto, é o que eu vejo, né? A atuar em diferentes frentes, né? O pedagogo topa muitos desafios que, às vezes, outros profissionais diriam que estaria fora do escopo, né, de trabalho deles. Então, o que eu vejo de possibilidades, né, para o pedagogo fora da sala de aula, são grandes as possibilidades, tanto no setor privado, quanto no setor público, e também com a possibilidade de empreender, né? Então, a gente tem possibilidades em todas essas áreas. E aí eu vou logo mais detalhar, né, o que seria aí cada uma delas, né? Patrícia, Oi. posso fazer uma interferência rapidinho? Sim? A Cris, ela é de Maricá, do Rio de Janeiro, correto? Ela fala o seguinte, caramba, quando falou caramba, eu já lembro do Rio. Não é regulamentada, depois você explica, você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Por exemplo, a diferença de com conselho, que no nosso caso nós não temos, porque eu acho que, como ela ainda é estudante, eu acho que ela ficou em dúvida nessa questão. Sim. Então, quando eu falo não regulamentada, é a ausência de um conselho federal que define as normas da profissão, né? É claro que para você trabalhar, você precisa ter a graduação, você precisa ter seu diploma. Não sei se você talvez se confundiu com isso. Mas não tem, né, um Conselho Federal de Pedagogia, né? Como tem o Conselho Federal de Psicologia, como tem a OAB, como a Lula, né, escreveu aí. Então, isso, por um lado, deixa a profissão mais frágil, né? Mas eu acho que, por outro, também amplia o leque aí de atuação que a gente tem no mercado de trabalho, né? Então, foi isso que eu quis dizer. Mas é claro que há
o diploma, né, ele é necessário para você assumir uma função de pedagogo, né, em qualquer que seja a esfera, seja privada, na pública, né. Mas então, e aí caminhando aí para um pouco sobre o mundo, que sai um errinho, né, contemporaneidade. Para a gente pensar o nosso mundo contemporâneo, né, o que a gente tem, assim. A gente vive um momento onde há a necessidade de formação constante, né? E não mais uma formação que ocorre apenas na infância e na juventude, né? Então, assim, quando a gente se forma, a gente entende logo que a gente não vai poder parar de estudar, né? Então, isso é mais um espaço para a atuação do pedagogo, porque se as pessoas não podem parar de estudar, quer dizer que existem cursos de formação continuada, de formação de pós-graduação, né, cursos livres, para a vida toda, né? Então, esse é um mercado para o pedagogo atuar, né? Tanto para ele atuar, como para ele se formar, né? Ele vai usar desses cursos, como vocês estão fazendo com o curso da Lola, ele vai usar desses cursos, mas ele também pode trabalhar nesses cursos. Então, hoje a gente vê isso, essa necessidade de formação constante, né? Isso é uma característica do mundo atual. A gente também vê uma incerteza no mercado de trabalho, né? Com mudanças constantes. É muito diferente, né? Esse mundo aí de 2025, da década de 70, de 80, onde um diploma garantia ali o acesso ao trabalho, o acesso à renda, né? E aos bens que eram necessários ali para ter uma família e manter essa família. Então, hoje é tudo muito incerto, né? O que acaba exigindo das pessoas que estão no mercado de trabalho alguns diferenciais na formação, né? Então, bom, pessoas formadas em pedagogia a gente tem milhares, né? Mas qual que é o diferencial de cada uma delas, né? Esses diferenciais, os cursos extras, a pós-graduação, os estágios, eles vão fazer a diferença no tipo de trabalho que essa pessoa vai acessar e até mesmo na manutenção dela no mercado de trabalho, né? Então, é um momento difícil, né? Para os jovens, é muito diferente, né, do que foi já há alguns anos, né? Essa entrada e a permanência no mercado de trabalho. E a gente tem também o alargamento aí dos direitos sociais, né, ou a luta pelos direitos sociais, que tem se ampliado, e tem exigido, né, do poder público, mais acesso à educação. Então, se a gente está vivendo esse momento de luta por mais acesso à educação, quer dizer que vai ter mais espaço para o pedagogo trabalhar também, né? O número de pessoas na escola aumentou muito, né? Então, a gente tinha aí, década de 70, 60, muita gente fora da escola, né? O número de pessoas na universidade também aumentou muito, né? E dos cursos, né, das possibilidades de formação. Então, também aí mais espaço para nós, né? Tanto para a gente se formar, como para a gente trabalhar. Então, eu acho que essas são um pouco as características, o que mostra que existe, sim, um espaço enorme de atuação do pedagogo fora da sala de aula, que precisa ser desbravado por nós, né? Mas antes de falar desse espaço fora da escola, vamos falar fora da sala de aula, mas dentro da escola, né? Que seria o pedagogo aí nas funções de gestão e orientação, né? Basicamente. A Prefeitura de BH, ela não faz o concurso para pedagogo, mas tem outras redes que fazem. Eu falei para vocês que eu trabalhei na FUNEC e eu fui concursada como pedagogo, né? Então, a gente precisa conhecer as redes municipais próximas de Belo Horizonte, né? Não sei quais são as cidades de vocês, mas para saber se existe ou não esse cargo, né? Na UFMG existe esse cargo, né? No Colégio Técnico existe esse cargo. E na Fundação de Ensino de Contagem eu também sei que existe, né? E aí, quais seriam essas atribuições desse pedagogo dentro da escola, mas fora da sala de aula?
Geralmente, esse profissional, ele organiza os tempos e espaços escolares. Então, ele ajuda a montar calendário, ele ajuda a organizar os espaços da escola, quais salas serão utilizadas, por quem, em quais condições, né? Semana de prova, semana de recuperação, feira cultural. Então, são atividades de organização mesmo, né? Que o pedagogo está envolvido. Ele também faz o atendimento a alunos, professores e famílias. Então, geralmente, é um profissional que fica com uma sala onde circula muita gente, né? Onde circulam professores que precisam de ajuda, precisam de contribuições ali, ou de intervenções, né? As famílias participam da escola, então elas entram na escola para fazer reuniões individuais, reuniões coletivas, né? De orientação, os próprios alunos também, né? Às vezes um conflito com o professor, ou uma dificuldade de se organizar, ou uma dificuldade de entender mesmo o conteúdo. Então, todas essas questões chegam para o pedagogo que está dentro da sala de aula. E essa última questão que eu coloquei aí nesse slide é sobre o atendimento a alunos com necessidades específicas. Por que eu coloquei ela separada, né? Porque é algo que tem aumentado muito nos últimos anos, né? E eu vejo como um mercado de trabalho excepcional, né? Enorme para nós, né? Para nós que estamos na área da pedagogia. Então, antes, a gente não tinha praticamente alunos com laudo, né? De autismo, TDAH, entre várias outras questões, né? Até mesmo as questões psicológicas, né? Alunos com depressão grave, né? E com outras questões psíquicas também, né? Que demandam necessidades específicas. Então, isso abre o campo de atuação do pedagogo também, né? Dentro da escola e fora, né? Que eu vou comentar logo mais. Mas para quem tem interesse nessa área, se especializar dentro desse campo, é algo bem interessante, né? Acho que não fica sem trabalho e pode ter uma remuneração interessante. E dentro da escola também, o pedagogo é aquele profissional que vai ajudar a construir os documentos normativos, né? A norma da escola, né? De funcionamento, as normas acadêmicas, as normas disciplinares, o projeto político-pedagógico, né, o projeto de curso, né, o projeto pedagógico de curso. Então, todos esses documentos, as resoluções que a escola tem para lidar com cada uma das, né, para lidar com recuperação, para lidar com lançamento de nota. Então, são vários documentos que o pedagogo pode, né, e deve participar da construção. A gente tem também a gestão, né, dos sistemas de informação. Por exemplo, na educação profissional, existe uma plataforma, que é a plataforma Nilo Peçanha, que precisa ser alimentada, né? A gente tem o censo da educação básica, né? Então, são vários sistemas na internet que o MEC utiliza, e as diversas redes utilizam, que o pedagogo precisa se inteirar e ajudar a alimentar, ou ao menos gerir ali aquela informação, né? Uma outra questão também que eu vejo um local de trabalho, né, interessante para o pedagogo é o acompanhamento de atividades de estágio. Então, toda escola recebe estagiário, seja estagiário que vai, estagiário de licenciatura, né, externo, que vai conhecer a escola, que vai aprender com os professores, ou seja, o próprio aluno dessa escola fazendo estágio. E aí eu me refiro às escolas técnicas, né? Porque os alunos, eles precisam fazer um estágio curricular. Então, esse acompanhamento das atividades de estágio, muitas vezes ele é feito pelo pedagogo, né? Então, essas são aí as funções, né, mais comuns do pedagogo dentro da escola, mas fora da sala de aula. E aí eu destaco isso para vocês, né? É importante conhecer as diferentes redes de ensino, tanto a municipal, né, quanto a estadual e a federal. Cada uma tem a sua especificidade, escolhe se organizar de uma maneira, e a gente precisa conhecer para saber ali as possibilidades de atuação do pedagogo, né? E principalmente pensando nos concursos públicos, né? É claro também, é importante pensar nas possibilidades na rede privada, no sistema S, Senai, SESI, eu sei que todos eles têm o cargo de pedagogo, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas são possibilidades também.
E, principalmente, eu gostaria de destacar as possibilidades da rede federal, porque a gente tem Instituto Federal no Brasil inteiro. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem só a reitoria, não temos campus, mas na região metropolitana, várias cidades têm Instituto Federal. A gente tem Ribeirão das Neves, Betim, temos o Cefet em Contagem, temos Sabará com o Instituto Federal, Congonhas e várias outras cidades que são muito próximas de BH, né? Então, conhecer a rede é interessante, né? O próprio site do PCI Concursos, ele, direto, a gente vê oportunidades aí para concurso de pedagogo dentro dessa área, tá? Então, vamos pensar em vantagens e desvantagens. O que eu vejo como vantagem, né, de estar fora da sala de aula? Querendo ou não, a gente está fora da sala de aula, a gente tem menos exigência física, corporal mesmo, né, do corpo, do nosso corpo, para desempenhar o trabalho. A gente sabe que professor da educação infantil e das séries iniciais, existe uma demanda corporal grande. Você tem que estar com a voz boa, você tem que ter estrutura para ficar em pé, né? Para se movimentar, as crianças se movimentam, né? Então, é interessante, né, pensar a longo prazo, né? Às vezes você tem interesse da docência, mas você não quer a docência até a aposentadoria, né? Você quer ficar por um tempo na docência, depois ir para um cargo mais técnico. Então, eu acho que essa vantagem é uma vantagem interessante, né? Eu fiz estágios como docente e eu percebia isso, essa exigência física é uma exigência grande, né? Uma desvantagem, eu não sei bem se é desvantagem, mas é uma característica, assim, do cargo do pedagogo na escola, né? É que ele exige jogo de cintura, saber trabalhar com pessoas e solucionar conflitos. Então, se você não é essa pessoa que gosta de lidar com o conflito, de solucionar, de conversar com aluno reclamando de professor, professor reclamando de aluno, enfim, as próprias relações tensas dentro da escola, elas estouram muito na sala do pedagogo, né? Então, eu particularmente acho isso um pouco difícil, sinceramente falando. Eu acho essa uma parte, um desafio dessa profissão, né? Mas a gente ganha habilidade, né? A gente vai ganhando um know-how ali de saber fazer isso, né? E aprendendo com a prática também. E eu acho que o pedagogo dentro da escola, a atuação dele depende mais de parcerias. Ele tem um trabalho menos autônomo do que o do professor. Quando você é professor, você entrou na sala de aula, a sala é sua, você faz do seu jeito. Você escolhe o livro didático, você escolhe a forma de trabalhar, né? Você escolhe se você vai passar um trabalho ou uma prova, quantos pontos que você vai distribuir. Então, há uma autonomia grande que é interessante. Ela deve ser muito boa, eu imagino. E a gente que está na pedagogia ali, no cargo técnico, nós não temos tanta autonomia assim. É claro que a gente pode criar uma oficina interessante, fazer um trabalho bacana com os alunos, né, no sentido de desenvolvimento educacional mesmo, né, de contribuir com a formação deles, mas tem muita coisa que a gente depende da parceria do professor. Então, por exemplo, você vai conversar com um professor que só aplica prova, né, que não usa outro instrumento avaliativo. Você vai conversar com ele para que ele amplie essa forma de avaliação, às vezes ele não vai te ouvir, né? Então, você depende de uma boa parceria para o seu trabalho conseguir ter uma repercussão positiva, né? Então, eu acho que isso é um ponto mais difícil da atuação do pedagogo, né? Mas eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o professor. Eu me identifico com a categoria, né? Então, eu considero que eu consegui boas parcerias aí ao longo da vida. Bom, então, na escola, eu acredito que seja essas, né, os principais campos de atuação. Bom,
Vamos agora para fora da escola, que é um espaço riquíssimo, né? E que tem, sim, grandes oportunidades. Vamos desbravar aqui. Ô, Patrícia, deixa eu te perguntar. Eu posso, por exemplo, trazer a pergunta da Marcela? Porque acho que está dialogando ainda com essa questão da... Pode, vai me ajudando com as perguntas, que eu não estou conseguindo ver os comentários. Ela falou o seguinte, gente, eu estou sem óculos, né? Vamos lá. Oi, professora, sabe responder se nos institutos federais, o pedagogo é mais centrado nos estudantes ou nos professores? Marcela, você poderia falar, por gentileza, no áudio qualquer coisa, se a pergunta é essa mesmo? É isso aí? Se É, o foco é muito mais trabalhar com os estudantes ou apoiar os professores, seria isso? então, o que acontece, Marcela, né? Vai depender do campus do Instituto Federal, tá? Na reitoria, é um trabalho todo técnico, só professor que você atende. Mas nos campos, vai depender do tamanho do campus, da natureza, da forma como ele foi estruturado. Tem campus, quando ele é muito grande, que a atuação com os alunos é pequena, é mais próxima do professor. Quando o campus é grande demais e tem poucos pedagogos, tá? Barbacena é um pouco assim, mas a gente tem campos menores que tem uma atuação bem meio a meio, bem professor e aluno. Os campi aqui da região metropolitana, Betim, Ribeirão das Neves, são mais nesse sentido, tá? Então, eu acho que depende da estrutura da escola, do quadro de pedagogos, né? E a própria gestão também, né? A escolha da direção, como que a direção vê isso, né? O Cefet tem muito menos contato, o pedagogo tem muito menos contato com o aluno do que nós, no Coltec, por exemplo. Essa pergunta sua é bem interessante. Tem mais alguma outra, Lola? Ah, tá. Bom, a Cleide, ela perguntou o seguinte, quando a pessoa ingressa, né, no campus, enfim, bom, no meu caso, né, eu sou recém-chegada na universidade, há algum suporte inicial? Geralmente, quando a gente ingressa numa instituição, a gente vai ser treinado pelos pares, né, que são os nossos colegas. Então, quando a Lula chegou, eu acolhi, né, e mostrei as atividades, o setor, como que a gente trabalhava, né. Em cada uma dessas instituições, eu fui acolhida, né, por colegas. É claro que tem a chefia também, né, que vai passar né, vai orientar, mas as instituições também têm os cursos introdutórios, né? Hoje em dia é muito comum você fazer os cursos introdutórios. E o colega ajuda ali no dia a dia, né? No acompanhamento das atividades. Para quem está no estágio probatório recentemente, a partir de 2025, em qualquer instituição federal, tem uma formação com uma carga horária, você lembra, Patrícia, que eu te falei? E para Aham. você aprovado, né, a carga horária de quase 300 horas. Então, tem uma formação falando sobre ética, sobre toda a questão do trabalho, né, em si, na universidade, das leis, enfim. Uhum. Então, quem sabe a gente não. Tem mais alguma pergunta sobre o pedagogo na escola? Porque agora a gente vai começar fora da escola. Dá uma olhada para mim nas perguntas, Lola. Gente, quem quiser perguntar por meio do áudio, porque se eu perdi ele, eu estou sem óculos, tá? Cris, você poderia falar aí para a gente, por favor, essa pergunta por meio do áudio? Eu, eu? Fala de onde Não, é você que eu é. gostaria de saber, eu tive lá, lá em Maricá tem o IFF, e aí eu gostaria de saber se eles aceitam projetos externos. Se a gente chegar com um projeto pedagógico, educacional lá, e fora da rede deles, entendeu? Fora do ser funcionário deles, se eles aceitam esse projeto. Por Eu exemplo, achei tão, Cris, eu achei tão legal lá, de Maricá, um campus bonito. Cris, Uhum. quando você fala de projeto, você fala, por exemplo, relacionado aos nossos estágios, aquelas questões de práticas curriculares, é isso? É como se fosse o estágio que eu fiz, né? Mas é um projeto externo, entendeu?
Os institutos federais, eles têm projetos de extensão, sabe? Onde eles conseguem fazer parcerias. Ah, tá. Geralmente, essas parcerias são mais institucionais, né? E não de uma pessoa. Mas Entendi. é interessante buscar e perguntar, né? Porque possibilidades existem, né? Existem as possibilidades. A gente tem que procurar os caminhos. Eu já vi parcerias com instituições, né? Com outros. Tem que estar ligada a uma instituição de Mas pesquisa, alguma coisa assim, né? então, agora eu não diria que tem que estar ligado, sabe? Eu acho que há espaço, sim, né? Você com a formação na área da educação, eu acho que há espaço, sim, desde que você estabeleça uma parceria com alguém de lá, né? E aí Vou vale lá a de pena, novo. Vou lá de vale novo a pena ver. buscar. Tá bom, obrigada. Às vezes, o que acontece? Às vezes tem algum projeto em andamento também que você pode colaborar, né? E aí, se você eles podem te convidar a colaborar como uma pessoa externa, né? Então, eu acho que vale a pena. Os institutos federais têm uma atuação incrível. Quando eu estive em Barbacena, eu fiz um projeto de panificação, de formação de padeiros, e dentro dessa área, né, de confeiteiro, padeiro, foi um projeto incrível, que foi uma parceria com uma escola municipal de uma cidade muito pequenininha. Então, foi assim, eles têm um trabalho incrível, sabe? E eu acho, por isso que eu destaquei a rede federal, sabe? Eu acho um lugar muito bom para o pedagogo atuar. Patrícia, um exemplo, tá? O Cris, o Ângelo Sá, né? Ele não faz parte mais da universidade, da UFMG, porém, ele vai participar em parceria com a UFMG no Novembro Negro. Então, a UFMG liberou um auxílio para que ele fizesse uma formação. Então, assim, aí já existe um projeto, né, Patrícia, o Novembro Negro na universidade. Mas o Ângelo levou uma proposta, foi aprovada, e com isso ele vai receber um auxílio e vai participar. Então, acho que há várias possibilidades, né? E aí é bom estar sempre lendo os editais, entrando nos sites, né? Com certeza. Se você tem aí próximo à sua casa, entra no site, faz uma boa pesquisa, vai pessoalmente, que eu tenho certeza que tem coisa legal lá, né? Que você pode se envolver. Bom, vamos passar então para fora da sala de aula, fora da escola? Ora, Marcela, estou super interessada em estudar para isso. Isso mesmo, Marcela. E fora da escola, né? Quais são os espaços que o pedagogo pode atuar? O primeiro local onde a educação acontece, qual é o primeiro local na vida de qualquer bebê quando nasce? É a família, né? Então, na família, a gente tem um processo educativo acontecendo o tempo inteiro. Mas as famílias precisam do nosso suporte, de nós, pedagogas, né? Então, é muito comum as famílias buscarem aulas particulares, um atendimento especializado quando o aluno está com alguma dificuldade específica, né? E principalmente aqui, eu gostaria de destacar as famílias que têm crianças com necessidades específicas. Não sei se vocês já ouviram falar em acompanhante terapêutico, AT. Vocês já ouviram falar no AT? O AT é um profissional que vai na casa, né, de uma criança com necessidades especiais. Então, ele vai ficar com essa criança por 2, 3 horas, né, desenvolvendo atividades educacionais diversas, né, às vezes um pouco mais formais, às vezes um pouco menos formais, mas porque essa mãe, essa família, ela precisa de um suporte, né? A gente tem crianças graves, né, que não conseguem, às vezes, frequentar uma escola, ou frequenta no meio horário, no outro horário, precisa de ter esse suporte. Então, o acompanhante terapêutico, geralmente ele é um aluno de pedagogia, ele faz estágio, né, ou de psicologia, né, é um espaço incrível. Mas, além desse acompanhante terapêutico, muitas vezes ele é um estudante, a gente tem, mesmo depois de formado, a possibilidade de ser contratado por aquela família, né, de fazer um trabalho
muitas vezes na área da psicopedagogia. Então, eu vou destacar aqui a possibilidade da psicopedagogia para complementar a formação, porque os planos de saúde, para eles ressarcirem o valor da sessão, eles pedem que o profissional seja um psicopedagogo, né? Então, se você tem a psicopedagogia, você consegue um atendimento individual num valor bacana, né? Uma hora de trabalho, às vezes 120, R$ 150, para atender ali alguma criança com alguma síndrome, né? Ou com autismo, ou, enfim, questões diversas, né? Então, essa é uma área muito legal para aquela pessoa que gosta de ser professora, gosta do processo educativo mesmo com a criança, e às vezes não quer uma sala de aula, né? Ela acha a sala de aula pesada, criança demais, barulho demais. Então, eu acho um espaço muito interessante, né? De atuação, acho que esse espaço vai crescer nos próximos anos, e as pessoas que se formarem e sabe, né, assim, que tiverem um know-how para trabalhar nisso, vão ter grandes oportunidades, eu penso, sabe? Então, fica aí a dica aí do atendimento familiar, né? Em domicílio, né? Bom, a gente tem também a possibilidade de trabalhar em empresas, né? O pedagogo nas empresas, ele trabalha sobretudo na área de recursos humanos, mas muitas vezes também dentro do RH, com cursos de capacitação, em universidades corporativas, né? Eu já fiz o concurso da Petrobras, eu coloquei aqui, eu já fiz 2 vezes. Uma, eu tinha 20 e poucos anos, eu era recém-formada. Eu fiquei muito bem classificada, mas não fui chamada. Por quê? Essas vagas para trabalhar em empresas são pouquíssimas vagas, né? Então, o concurso, às vezes, tem 3.000 inscritos e chama 2 pessoas, 3 pessoas, né? No máximo 4, 5. Então, são concursos bem difíceis, mas com salários muito bons, né? O da Petrobras mesmo, eu fiz 2020, final de 2023, eu fiz novamente. Então, eu fiz quando eu era recém-formada e fiz no final de 2023. E eu fiquei muito bem colocada, eu acho que eu fiquei em 20º lugar, mas sem chance de ser chamada, né? Tem uma pergunta, Lola? Patrícia, pode perguntar, pode, pode perguntar aí, Patrícia Nogueira. Patrícia, é porque tem um novo decreto, né, do governo que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Aham. E aí, será que ela não iria impactar um pouco essa situação dos atendimentos domiciliares, porque eles querem colocar todos os tipos de deficiência, né, na escola comum? E até Uhum. mesmo tem muitos especialistas que falam que tem crianças, né, crianças adolescentes, né, que não conseguem ser atendidos em uma escola comum. Aí, será que esse decreto não iria impactar um pouco? Eu acho que não, tá? Por quê, Patrícia? O que que acontece? A gente tem realmente nessa política da inclusão, que já vem anos aí caminhando, né? Mas, eu não sei se vocês conhecem crianças com necessidades específicas, a demanda não se encerra na escola. Mesmo que essa criança esteja inserida numa escola regular, há a demanda para trabalhar com ela no contraturno, né? Então, o mercado é enorme, né? As possibilidades são, assim, infinitas, porque a gente que está na área da educação, quando a gente tem um aluno com necessidade específica, a gente já sente dificuldade, né? Mesmo quem não tem formação. Agora, imagina você, pai e mãe, nunca estudou educação e você tem um filho especial. Então, as famílias ficam inseguras, a demanda por atendimento mesmo, por intervenções, ela é grande, sabe? As famílias, os pais, eles não sabem ensinar, eles não têm formação para isso. E aí eles têm uma criança especial com demandas mais específicas ainda. Então, eu vejo como um espaço enorme. Mesmo o aluno estando na escola comum, esse espaço não vai diminuir. Eu acho que, muito pelo contrário, ele vai só aumentar, sabe? Patrícia, a Lohane levantou a mão, ela pode perguntar? Sim.
Oi, gente, boa noite. Parecia aqui que eu cheguei meio atrasada. Mas aqui, na verdade, não é nem para ser uma pergunta, é só um comentário assim que eu lembrei, né? Que a gente está falando desse assunto do pedagogo para além da escola. Eu acho legal a gente resgatar o conceito básico lá que talvez a gente veja no primeiro dia de aula da graduação de pedagogia. A pedagogia, o que que é? Ciência da prática educativa. Então, enquanto pedagogos, nós somos cientistas da prática educativa. E eu falo que é uma das ciências mais difíceis que tem, porque você vai lá no físico. Não, o cara é muito inteligente, mas o objeto de estudo dele é estático, é um objeto, assim, limitado. Então, ele consegue ter noção das variáveis que estão ali. Tem horas que, no contexto, a gente tem muitas variáveis que assim, a gente tem que ir pesando de acordo com cada situação, aquilo que você estava falando, né, da necessidade de ter parceria. Então, a partir do momento que você começa a pensar assim, primeiro, a gente já melhora a nossa identidade assim, enquanto profissional. Porque tem horas que o professor da educação básica é muito desvalorizado, e aí acaba que quando você abre a boca pedagogia, aí todo mundo né, já te olha, nossa, que pena, né, uma coisa assim. Mas só que não, se você pensar assim, não, peraí, pedagogo, cientista da prática educativa, bora, você consegue fazer isso? Porque eu estudei 4, 5 anos aí para fazer isso. E aí, eu acho interessante porque realmente tem muito espaço, só que não é tão difundido, digamos assim, né? Isso que você falou da educação especial, disso aqui. Então, o que eu queria comentar, brevemente, era só isso mesmo, que a partir do momento que você começa a pensar por esse viés de ciência da prática educativa, aí você começa a entender que tem muito mais lugares além da escola. Exatamente. Excelente contribuição, Lohane. É isso mesmo. A gente estuda o fenômeno educativo, né? Sob diferentes perspectivas. Sob a perspectiva histórica, psicológica, social, né? Então, é esse conhecimento que vai dar para a gente a competência de intervir nos processos educativos, né? Onde quer que eles estejam. Na escola, na família, né? Eu, particularmente, sou apaixonada com o curso. Eu acho que eu né, sofro aí com essa questão, né, da desvalorização, como é que eu posso dizer assim, esse estigma, né, que existe, né, em relação à nossa profissão, mas eu não consigo pensar outro curso que teria me agradado tanto, sabe? Então, porque eu acho incrível mesmo, né, estudar o processo educativo, né? Mas aí, voltando aqui para a gente continuar, né? Nas empresas, então, tem muito concurso. Não pensem que não tem. Tem muito concurso nas empresas. Eu contei para vocês da Petrobras, mas eu já fiz outras empresas também, Codevasf, eu lembro que eu fiz. Enfim, tem outros. Geralmente, eu quero dar um destaque aqui. Geralmente, esses concursos, às vezes, ele abre para um cargo mais generalista e ele pede, por exemplo, você pode ser pedagogo, psicólogo ou assistente social, por exemplo, entendeu? É um cargo mais amplo, mais guarda-chuva. Mas você pode tentar o concurso. A Lula está destacando aí outras instâncias, né? Esses órgãos públicos, né? O TJ, o TRE, que também tem oportunidades. Teve um concurso no judiciário recente em Brasília que era muito, muito bom. Eu até fiz minha inscrição, mas desisti de ir para Brasília. Mas, enfim, as empresas são espaços, não só as públicas, né? As empresas públicas, né? A Petrobras, eu acho que é uma empresa, acho que é Sociedade de Economia Mista, não tenho certeza. Mas não só as públicas, as particulares, as empresas privadas, elas também têm pedagogo no seu quadro de RH, né? E aí é uma oportunidade também, né, de mandar currículo, de estudar um pouco mais sobre educação corporativa, né, e caminhar dentro dessa área. A gente tem também as ONGs, que atuam em diversas áreas, que mantêm ações educativas, né? Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu fui na ONG Circo de Todo Mundo. Eu não sei se essa ONG ainda existe, que é uma ONG que dá uma formação artística para as crianças, de coisas de circo mesmo. Essa ONG, ela vai trabalhar aspectos diversos do processo educativo. Então, não é só a aula de circo, né? Ela vai assim, entender a formação integral da criança. Então, o pedagogo está ali, certamente, né? Ele está ali para orientar, para fazer coisas de projeto de vida,
para fazer coisas relacionadas a comportamento mesmo, dedicação, perseverança. Então, as ONGs também são um local de trabalho interessante. E uma ONG, por exemplo, que atua na área ambiental, certamente ela vai ter algum projeto educativo, né? Então, onde tem projeto educativo, existe possibilidade de trabalho, né? Eu coloquei também a biblioteca, né? Claro que a biblioteca ela é mais o espaço do bibliotecário, né? Mas também temos pedagogos trabalhando com projetos de leitura, com apoio às atividades escolares, porque a biblioteca ela está muito além de ser um espaço de leitura, né? Ela também é um espaço que vai ajudar o aluno a fazer as lições, né? Ajudar o aluno a aprender a pesquisar, né? Aprender a procurar informação, selecionar. Então, o pedagogo também tem esse campo de atuação. Recentemente, a gente olhou a contratação do Estado, né, Lola? E lá você pode tirar uma contratação do Estado para atuar dentro de biblioteca. Eu esqueci o nome da função, mas é com a licenciatura em pedagogia, né? Nas escolas estaduais de Minas Gerais. Bom, a gente tem também os espaços de pesquisa. Aqui, é claro que vai demandar uma formação mais específica, né? Muitas vezes de mestrado, doutorado, às vezes, né, uma questão de, como fala, de conhecer estatística, mas tem concursos do INEP. Vocês já ouviram falar do INEP? Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A sede fica em Brasília, se não me engano, mas eu acho que tem também no Rio, não sei. O INEP é um lugar que tem espaço para o pedagogo trabalhar, né? O próprio IBGE também abre concurso, abre vaga, né? E aqui é para o pedagogo que acabou decidindo uma carreira mais na pesquisa, né? Embora essas instituições também tenham os seus RH, né? Os seus cursos de capacitação, onde também é possível trabalhar, né? Por exemplo, o INEP, certamente tem os cursos de capacitação dentro do INEP, certo? Então, também são possibilidades. Quando eu me formei, eu fui assistente de pesquisa de uma professora. Também é uma outra possibilidade de trabalho, né? É uma professora estrangeira até, que fez uma parceria com a FMG e ela acabou me contratando. Mas vamos lá. Então, eu quero destacar esses dois aqui agora, a Escola de Saúde Pública e a FEMIG, que são lugares em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, que tem o cargo de pedagogo no seu quadro de funcionários, tá? Então, a gente tem a possibilidade do pedagogo trabalhar em hospitais ou outras instituições de saúde, com atendimento de crianças e adolescentes internados, fazendo educação em saúde, cursos de formação em saúde. Aqui a gente tem 2 concursos que eu prestei e que eu fui, como fala? Fui nomeada, né? Os 2 eu fui nomeada, tanto na Escola de Saúde Pública quanto na FEMIG, mas eu não assumi. Eu já estava na rede federal e eu não quis assumir pela diferença salarial, sabe? Mas na FEMIG, o pedagogo geralmente trabalha nos hospitais, atendendo crianças internadas. Tem pedagogos trabalhando. Eu tenho um hospital ali perto do Parque Municipal, esqueci o nome, é João Paulo II, eu acho. Tem pedagogos que trabalham, eles dão aula, eles fazem intervenções, não é dão aula, né? Eles fazem intervenções ali para aquela criança que está adoentada, né? Então, eu fiz o da FEMIG e o da Escola de Saúde Pública, é uma escola do governo que ela faz cursos na área de educação em saúde. Eu tenho uma irmã que é psicóloga e ela está fazendo um curso de especialização pela Escola de Saúde Pública. Também foi um concurso que eu fiz, que eu fui nomeada, e tem o profissional de pedagogo, né, o pedagogo no quadro deles, né. É isso mesmo, Cristina, as crianças que têm que se ausentar da escola, elas têm direito à educação, então a educação precisa continuar mesmo nos hospitais, né. Então, é uma área interessante, inclusive tem cursos para serem feitos, né, de educação em saúde, não sei exatamente, não sei se é pedagogia hospitalar, enfim, existem cursos próprios, né, específicos. Tá lá.
E aí estou caminhando, né? Vamos caminhar mais aqui. A gente tem os museus e centros culturais, todos esses espaços têm um setor educativo. É claro que esse setor educativo não vai ter só pedagogo, vai ter um historiador, vai ter um geógrafo, enfim, um cientista social, mas, pedagogia hospitalar, é isso mesmo. Mas, dos museus também tem a figura do pedagogo, né? Isso depende de você ter feito um estágio, né? De você ter relações ali dentro para você conseguir uma contratação, participar de um processo seletivo, né? Cada visita ao museu, ela é um processo educativo, né? Que precisa ser pensado ali por profissionais, né? Das diversas áreas, para ser um momento enriquecedor ali, para cada visitante, né? Para cada escola, para cada visitante que entra ali. Então, é mais um espaço de atuação. E a gente tem aqui um espaço gigante, que eu vou falar agora, que é da educação à distância. Todos esses órgãos que a gente acabou falando sobre eles, as empresas, as universidades, os institutos federais, pensem que todos eles podem ter educação à distância, né? Na UFMG, tem pedagogo trabalhando com educação à distância, que é no antigo CAED, hoje é DED, né? Diretoria de Educação à Distância. Cada instituição dessa que a gente comentou, gente, vai ter a necessidade de um curso no Moodle, vai ter a necessidade, às vezes, de, né, um profissional para pensar o material didático que vai ser produzido, né, para esse ambiente virtual. Então, está aí mais uma possibilidade, né, de trabalho e de atuação. Agora, o último deles, eu acho que eu coloquei, foram, né, que são os espaços alternativos de aprendizagem, né? A gente tem os clubes, as casas de brincar, os lugares que tem contraturnos para os pais deixarem as crianças, né? As salas de reforço também. Então, são espaços que não, né, não é aquela escola, não é a aula, né, que você vai fazer, você não vai lecionar, mas você vai estar atuando mais individualmente ou em pequenos grupos, né? Eu lembro de ver uma notícia, o clube, aqui em Belo Horizonte, tem um clube muito tradicional, que chama Minas Tênis Clube, né, que atende a elite de Belo Horizonte. Esse clube, eu lembro de ver uma notícia que tem lá um apoio ao para casa. Então, o pai e a mãe vai lá usar o clube e a criança fica lá fazendo para casa com um profissional da educação, né? Então, são espaços aí que, tem uma aluna trabalhando lá? Pois é. Então, são espaços que, às vezes, a gente nem imagina que teria um pedagogo, mas que tem. As casas de brincar também, né? Os contraturnos. Eu mesmo já usei desse serviço, né? Quando a minha filha era pequena, ela ficava de manhã numa escola e à tarde ela ficava numa casa de brincar que era bilíngue. Ainda tinha isso, né? Assim, que era um espaço bem lúdico, né? Que não é uma escola, é algo mais solto, mas que é uma proposta interessante, né, para as famílias, muitas vezes, e que tem profissionais da pedagogia trabalhando, né? Então, você pode até empreender, exatamente, você pode empreender. Bom, essas são as possibilidades que eu consegui pensar e levantar aqui, né, fora do ambiente escolar, né? E aí eu vou finalizando agora com algumas poucas dicas para o percurso formativo de vocês, né? Eu achei que era interessante trazer. Estou considerando que muitos estão na graduação ou na pós-graduação, né? No início da carreira educacional, né? Então, o que eu teria como dicas para vocês? A carreira, então, ela se inicia na graduação, né? Eu imagino que possa ter um ou outro que tenha feito o curso de magistério, né? Mas a gente não tem o curso de magistério já há muitos anos. Mas é importante a gente pensar que o que a gente faz na graduação tem efeitos futuros. Por isso que é importante planejar a graduação. E também planejar os anos seguintes à formatura, né? No sentido de fazer estágios,
no sentido de fazer cursos, né, diferentes, de temas diferentes, para você ter uma formação mais sólida, né? Uma dica que eu gostaria de passar para vocês é que, às vezes, a gente fica um pouco ansioso, né, de conquistar o emprego dos sonhos, o salário dos sonhos, mas a gente tem que pensar que mais importante do que a velocidade da caminhada é a direção. É estar sempre dando um passinho em direção ao seu objetivo, né? Então, mais importante do que correr é andar em direção a esse objetivo, né? Mesmo que muitas vezes seja impossível prever o destino final. Quando eu estava com 20 anos, eu jamais imaginava que eu ia trabalhar na UFMG como pedagoga, né? Mas o que era o meu destino final? O que eu quis para mim? Para a minha história, eu quis o serviço público. Para outra pessoa, pode ser empreender, né? Enfim, cada um tem ali o seu objetivo, né? Mas é importante, é um passinho atrás do outro, sem pressa, mas com direção, né? Caminhando aí em relação à direção do que vocês desejam. A gente tem que lembrar, gente, que hoje a gente vive a inflação dos diplomas. A gente tem alguns sociólogos abordando isso, tem o DB, tem o economista Gianetti, brasileiro, maravilhoso, excepcional, né? Não sei se vocês já viram coisas dele na internet, ele é incrível, muitos livros publicados. Então, o que mostra para a gente? Hoje, você ter um diploma não garante muita coisa, né? Na década de 70, garantia. Você sentava no diploma e decolava, não era assim? Era só sentar no diploma e decolar para um emprego bom. Hoje não é mais assim. O diploma não traz garantias, por isso tem que buscar diferenciais na formação. Tem que estudar mesmo, né? Tem que fazer estágio, ir nas instituições, se apresentar, se abrir a aprender com essas instituições. Eu acho que isso vai fazendo um profissional diferente, né? E a gente precisa lembrar que a formação sólida, ela demanda tempo, ela demanda dedicação, ela não se faz da noite para o dia. Então, a paciência é importante, né? A realização de estágios, para quem trabalha com pessoas, ela é imprescindível. Como é que você vai aprender a trabalhar com pessoas se você não viu ninguém fazer? A observação, você aprende muita coisa, né? Por isso que é tão importante fazer estágios curriculares e extracurriculares. E a gente não pode esquecer também dos aspectos comportamentais, né? Que são valorizados no mercado de trabalho, né? Ser organizado, responsável, saber trabalhar em equipe, comunicar-se bem, né? Essa parte da comunicação, gente, a gente tem que lembrar do português. Escrever bem, falar bem, isso tudo valoriza a nossa atuação, né? Assim, o nosso currículo, né? Então, são dicas que eu daria para vocês que estão, talvez, no início ou nos primeiros anos aí pós-formatura, né? E uma coisa interessante também, conhecer as diferentes oportunidades, que eu busquei expor um pouco delas para vocês, mas também se conhecer bem. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue fazer boas escolhas. O que eu quero fazer como pedagoga? Eu quero a docência? Eu quero estar dentro da escola, atuando fora da sala de aula, mas dentro da escola, né? Ou eu quero empreender? Quando a gente se conhece, a gente consegue caminhar melhor, né? Fazer escolhas melhores, né? É claro, gente, que a gente não faz só o que a gente quer. Às vezes, o primeiro emprego não é o seu emprego dos sonhos. Às vezes, você vai ter uma função que não é aquela que você quer desempenhar o resto da vida, né? Mas é um degrauzinho da jornada, né? Mas eu acho que se conhecer bem é sempre importante. Até mais, Cristina. E aí eu chego ao fim, né, da apresentação. Eu trouxe uma música, mas aí eu acho que eu posso, talvez, deixar para vocês ouvirem, né, depois que a gente... parte dela, Paty.
Pode passar uma partezinha dela. Eu vou colocar só um pedacinho, mas eu acho que essa música, ela fala de mudança. E é a regra, né? O que a gente pode pensar sobre as coisas é que elas estão sempre mudando, né? Eu li um livro de atenção plena, de meditação, e o monge budista falava isso. A regra do mundo é a mudança. As coisas estão sempre mudando. Então, essa apresentação aqui, ela foi muito pontual do ano de 2025. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, o exercício do pedagogo vai estar diferente, né? Então, outras coisas se abrem, outras ficam menos, né, assim, menos buscadas, né, assim, menos demandadas. Então, eu acho que a regra é a mudança mesmo, né? E a gente tem que estar atento a ela. Deixa eu ver se eu consigo só. Eu vou tentar pôr só um pedacinho, tá? Depois vocês busquem essa moça, ela canta muito bem. Deixa eu ver se é por aqui, ó. Peraí. Então, depois vocês procurem essa música Mudança, com a Marina Aquino, porque ela fala sobre isso, a regra é a mudança, né? Eu acho que resume bem a apresentação. E aí eu, né, finalizo agradecendo novamente, estou à disposição para dúvidas, para comentários, perguntas. Patrícia, você vai passar a música? Então, eu passei só esse trechinho, vocês ouviram ou não? Não, Paty, não projetou nada, não. Ah, já sei o que que é. É porque eu compartilhei a tela errada, né? Então, Não, peraí, não sou, não. deixa eu colocar só um pedacinho, tá? Se tiver com fone, parece que tem que tirar o fone, uma coisa assim, não é, gente? Peraí. Acho que eu tenho que fazer assim, ó. Assim. É por aqui, ó, mais ou menos. Todo feito uma criança, o que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda. Ando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Então, só um pedacinho, depois vocês busquem lá no YouTube para vocês ouvirem. Mas eu estou à disposição, né, para tirar dúvidas, responder perguntas. Excelente. Patrícia, em primeiro lugar, muito obrigada pela participação, pela essa palestra incrível. Eu sempre aprendo muito com você. E, às vezes, é interessante, né? Nós pensarmos, né? Outros espaços. E eu penso o seguinte, meninas, eu gostaria de ouvi-las também. Às vezes, não há essa apresentação, né, na faculdade, da nossa formação. Eu lembro, por exemplo, que na Letras, eles não falavam com a gente das possibilidades de trabalho.
E uma coisa que a Patrícia falou que me chamou a atenção foi a questão do planejamento. Hoje eu estava conversando com o Jackson, né, ele formou na Verdade de Letras também, para Psicologia na FAFIS, que você já conhece, e eu falei com o Jackson, assim, Jackson, nós não tivemos o direcionamento para participar de congressos, trabalhos científicos, entende? Eu falei isso muito com ele. E como que é importante essa fala da Patrícia, né? Quem gostou aí? Ô Stephanie, queria te ouvir, Fernanda, as meninas, o que vocês acharam? O que vocês pensam? Quem puder contribuir, falar alguma coisa? Gostou, não gostou? Me conte aí, gente. A Patrícia falou sobre asilo também, né, Patrícia? Eu esqueci de falar, com certeza. Asilo hoje tem assim, pedagogos atuando. A Lohane, fala aí, Lohane, no microfone. Gente, eu tô sem óculos, a titia Lolo tá conseguindo ler às 10 horas da noite. Eu? Ah, tá. É que eu tinha falado o seguinte, vocês estão falando de planejamento, e aí eu falei que de tanto eu ficar aqui, né, com vocês, oficina de redação, e aí a gente acaba trocando muita ideia, né, sobre isso, sobre carreira mesmo e tudo, e aí meio que eu já fiz uma carreira para eu chegar lá e aposentar a caneta. Eu nem comecei com a caneta, eu já estou doida para aposentar ela, na boa, mas assim, vai chegar, uma hora vai. Mas assim, é muito importante mesmo, porque na faculdade eu tive uma matéria de pedagogia em espaços não escolares. Foi interessante, porque foi apresentado tudo isso aí que você comentou, pedagogia hospitalar, eu de quebra ainda fiz um curso por fora sobre pedagogia social, que são aqueles pedagogos que atuam no centro POP para morador de rua, que atuam no CAPS com os deficientes mentais, com as pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental. Gente, mas assim, eu ouvi histórias, né? Inclusive é muito freiriana, assim, a ideia deles. É tudo Paulo Freire, pedagogia social, fica nisso aí, ó. Mas é uma galera, assim, que eles saem de casa para fazer praticamente trabalho voluntário, assim, nesses centros pop e tal, porque não tem uma carreira, assim, estruturada para isso, né? Eles geralmente são contratados, nem é efetivo nem nada. Mas, assim, eu vi histórias de pessoas, assim, igual um cara que ele tinha ficado 17 anos na rua, 10 anos de alcoolismo, 7 anos de crack. Ele foi resgatado por um desses pedagogos dessas associações, né? E aí, ele, hoje em dia, depois ele, né, ele conseguiu reestruturar todos os laços dele, enfim, ele contou toda a história, e aí ele fez pedagogia assim e tal, e virou pedagogo social também, trabalhava lá no CAPS, eu acho isso muito legal, assim, aquela. Aí cada um tem que saber qual que é a área que gosta de atuar mais, beleza. Mas que existe a opção, ainda mais para quem é fã de assistência social, falou assim, eu não vou fazer assistência social porque a área de trabalho é ruim, porque ganha pouco, porque não sei o quê. Às vezes a pedagogia social é uma oportunidade também. Então, enfim, eu já planejei todo o rolê de tanto ficar aqui com vocês. Pois é, Lolo. E uma coisa interessante também é que na nossa vida, nós fazemos planos, né? Mas a resposta final vem de Deus, né, gente? Sabem disso. E, às vezes, surgem oportunidades. Por exemplo, a Lohane, ela nunca pensou em fazer letras, né, Lô? E, às vezes, no meio do caminho, outras oportunidades, né, Patrícia? A Patrícia talvez nunca pensou em ser pedagoga na universidade, mas abriu uma oportunidade. Eu acho que a gente precisa também aprender a abraçar as oportunidades também, né, que passam aí por aí. Não é mesmo, Sandra? E Stephanie? Fala aí, Stephanie. Se apresente aí para a Patrícia. Olá, boa noite. Sou Stephanie. Eu também fiz uma disciplina na graduação que falava sobre a atuação dos pedagogos fora do ambiente escolar. E eu lembro que nessa disciplina tinha o estágio obrigatório. E aí eu procurei fazer, eu queria fazer o estágio no socioeducativo. Mas aí eu não tinha disponibilidade para fazer durante a semana e lá não recebi estagiários aos sábados. Acabou que eu fiz o estágio no Museu dos Brinquedos. E aí eu consegui ver como que o pedagogo atuava lá. E outra coisa que eu achei muito interessante que a Patrícia falou é de como que a nossa profissão é uma profissão que está aberta a tudo, né? Nós somos um pouco de tudo. Nós somos psicólogos, nós acolhemos, nós lidamos diretamente ali com o conflito, com a questão do trabalho em equipe, que às vezes tem o professor que ele não consegue trabalhar em equipe, e aí a gente tem que estar o tempo todo mediando esses conflitos, que às vezes, eu vou dar um exemplo da minha atuação atual, né?
eu tenho professoras do terceiro ano que elas não conseguem trabalhar juntas. E aí uma implica com a outra, e assim, cada dia é um conflito diferente, e eu tô ali no meio, porque você gosta mais de fulano, porque você ajuda mais fulano, porque você orienta mais fulano. Então, assim, é muito difícil. E a questão dos alunos, né, que buscam na gente também um ombro acolhedor, eles conseguem contar coisas pra gente que não contaria para outras pessoas. E aí eu achei tão interessante essa parte que ela falou, que realmente nós somos uma profissão muito aberta, né? Nós somos um pouco de médico, né? Cuidamos ali dos machucados, temos que fazer curativo, que eles arrancam o dedão na educação física e etc. E é isso. Atualmente, eu estou trabalhando com orientação pedagógica, né? Estou na supervisão Você do está em qual município. escola, Stephanie? Eu trabalho aqui no município de Vespasiano. E Aham. aí, na teoria, né, nós temos que direcionar os professores, né, para cumprir as diretrizes, o currículo do município, mas acaba que a gente faz de tudo um pouco, né? Uhum. A gente consegue, por exemplo, eu não sei se eu comentei numa aula aqui com o Lohane, da percepção que nós tivemos em relação à defasagem em matemática dos professores. A dificuldade que eles estão tendo de ensinar para os alunos, passar para os alunos conhecimentos básicos da matemática. E aí eu não lembro se eu citei, foi na aula da Lohane, ou se foi em outro lugar, a questão do material dourado, né, Uhum. trabalhar o QP com os meninos. Eles não estavam sabendo explicar, por exemplo, subtração e adição com reserva no QP. E aí a gente percebeu isso, né, pela demanda de matrizes que a gente tem que autorizar e os cadernos que a gente pega para olhar de vez em quando. Nós percebemos isso e montamos uma capacitação com material dourado no QP. E aí, a partir daí, a gente percebeu que muitos professores nunca tinham trabalhado com o QP da forma que deve ser trabalhado. E aí, depois Uhum. que a gente fez essa capacitação, nós percebemos a melhora na atuação em relação ao QP. Então, assim, nós temos que ter um olhar atento em relação a tudo, né? Isso que você falou é muito importante, Stephanie, porque o pedagogo, ele precisa ser observador, né? Ele precisa observar as demandas, né? Então, mesmo para quem está fora de sala, a gente vai percebendo as demandas diversas, né? Lá no colégio técnico, por exemplo, a gente teve a necessidade de trabalhar um pouco sobre a questão do letramento racial, por causa de coisas que estavam acontecendo no cotidiano da escola, entende? Então, quando você está com os olhos, né, atentos, você vai descobrindo coisas a serem feitas, né? Formações, intervenções, isso é muito legal, porque isso também deixa o cotidiano, assim, eu acho que o nosso cotidiano é um cotidiano que ele é muito rico, né? Cada momento está acontecendo uma coisa nova, então não tem como tédio, não é o lugar do tédio, né? A escola não é o lugar do tédio de jeito nenhum. E uma coisa interessante, hoje eu fiz a inscrição lá na USP, né, meninas? E eu analisei bem e quero fazer uma formação voltada para a questão da escuta com os estudantes, para a orientação educacional. Um dos meus maiores desafios é esse, é ouvir os alunos, fazer a mediação de uma forma correta e não me sentir tão exausta também com determinados assuntos, né? Porque, por exemplo, hoje nós vamos ter que trabalhar, quando eu falo hoje, assim, na atualidade, né? Nós vamos ter que trabalhar muito a questão de psicologia, com, sabe, os conhecimentos da psicologia na educação? Porque hoje chegam demandas, para além da psicologia, saúde, né, mental, e a questão da educação inclusiva. Então, assim, o pedagogo, é o que a Patrícia falou, tem que ter um olhar de muita observação. E a gente tem que observar também as patologias presentes nos docentes, tá? Porque a gente foca muito nos alunos e há professores que estão passando por uma perturbação mental também, né, nas redes de ensino. Então, é interessante nós analisarmos o professor, o estudante, e criarmos oficinas, né, no nosso cargo, enquanto pedagogas, nós não estamos em sala de aula, mas nós podemos fazer a atuação da mediação por meio de oficinas, né, Patrícia? Fernanda, pode falar, minha querida, de contagem? Boa noite, pessoal. Interessante, Lolo, o que você falou, porque a minha escola houve uma troca muito grande de profissional, porque chamaram, assim, muitos efetivos de uma vez só.
e estava tendo muito conflito. O clima entre os professores estava muito tenso, entre a gestão e tudo. E interessante o que você falou que nós vivenciamos lá. A pedagoga, ela foi bem assertiva, que ela percebeu e ela já fez trabalho, dinâmica conosco, sabe? Assim, não mudou o mundo, mas foi um passo, sabe? Para melhorar o clima entre os professores. Tá vendo? Trabalhar com conflito, é o que eu falei. Se você não quer conflito, a pedagogia escolar, ela é bem difícil nesse aspecto, eu acho, sabe? No início da minha carreira, eu tinha muita dificuldade, hoje eu tenho menos. Mas para mim não foi algo fácil, não. Por exemplo, pode falar, Paty. Não, a questão que a Lola falou do curso de psicanálise, né? Eu acho que na área da educação também é tão legal você unir cursos diferentes, porque às vezes uma formação que você acha que não, né, não é tão diretamente ligada, às vezes ela vai mudar a sua forma de enxergar ou de conduzir certas coisas, e é a riqueza, né? Eu acho que formações amplas, diversificadas, né, em mais de uma área, né, você estudar coisas completamente diferentes, né? Você estuda música, estuda psicanálise, enfim, coisas bem diferentes, direito, uma coisa vai conectando na outra, né? Vai fazendo sentido e vai, acho que vai capacitando ainda mais, né, o profissional. Exatamente, eu acho que é esse perfil, né, de profissional que a atualidade exige também, os diversos saberes, habilidades e competências conforme a BNCC. Ô, gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Agradecer a Patrícia pela participação. Só uma observação, a Stephanie me conhece, sabe que eu sou do babado. Imagina trabalhando com uma pessoa tão plena igual a Patrícia, a Cida, calma, imagina naquele setor. Imagina, Stephanie, o que você pensa? Que bagunça que virou aquilo? Fala aí, Stephanie. É uma perturbação completa. Ô, Lô, eu não vou falar, não, porque é para manter a sua pose, assim, né? Porque se eu falar, o pessoal não vai te dar muita credibilidade, não. Gente, foi um prazer receber a Lola na equipe, vocês não têm ideia. Sabe por que ela fala isso? Que ela está na oficina de redação desde quando iniciou, não tem coragem de sair, e é minha amiga desde esse ano, dos anos iniciais, ensino fundamental, né? Dona Ué, Desde o ensino fundamental. Jesus amado. Mas, gente, Por isso que eu não vou falar, porque eu tenho muita bagagem para falar de Lola, então melhor ficar caladinha. adoro, gente, mas o que é importante é que vocês estão aqui, conectados, aprendendo aí hoje com a Patrícia. Paty, muito obrigada, gratidão mesmo, viu? As meninas também certamente ficaram felizes com a sua presença aqui. Seja bem-vinda outras vezes, né, caso queira participar, né, outras vezes aqui. E alguém gostaria de falar um agradecimento para a Patrícia, gente? Fala uma coisa bonita aí, Daiane, que fala bem. Fala aí que eu vou encerrar a gravação nossa aqui. O que vocês acharam? Fecha aí com chave de ouro o agradecimento aí. Quem vai falar? Quem que é gentil aí do grupo? Quem? Deixa eu ver aqui. Vamos, gente. Fala aí, Patrícia. a Cida, que é a nossa Cida? Cida Faria, liga Faria, Cida né? Faria, quero ver. Cida Faria. Fala alguma coisa. Você gostou dessa live? Já acrescentou em alguma coisa? Oh, meu Deus do céu. Eu tô aqui cozinhando, ouvindo vocês. Vocês estão ouvindo o barulho da panela de pressão? Não, não. A live te ajudou no seu trabalho? Vai contribuir para a sua formação? Nossa, demais. Vocês são demais. Vocês contribuem Cida. sempre com o meu aprendizado. Cida, eu também fiz o concurso do Ministério Público. É? Eu fiz uma vez, era cadastro de reserva, mas assim, a pedagogia, como a Patrícia falou, né? É um campo assim muito diversificado e interessante. E à medida que a gente vai cursando e conhecendo os espaços, a gente acaba se identificando com algum lugar desses aí. Eu, por exemplo, eu gosto muito da área da inclusão, e eu fui fazer a pedagogia a princípio pensando porque eu gosto muito da coisa do administrativo. Nunca pretendi dar aula em sala de aula, né? Eu não é
Acho que eu não me identifico com sala de aula, não. Mas eu gosto mais da coisa mais burocrática, assim. Então, eu faço o que eu gosto, de fato. Como a Patrícia falou, né, e Lola, não é simples, não é fácil, mas é gratificante, né? E quando você vê um resultado bacana dos alunos, você fica feliz com eles. Eu fico brincando com os meus, que eu estou acompanhando já o 3º ano do ensino médio. E aí eu fico brincando com os meninos que estão se formando agora. Eu falo, gente, o que vai ser de mim ano que vem? Não vou ver vocês. Assim, a gente cria uma relação muito bacana, é muito legal. Tem uns perrengues? Tem, mas faz parte do processo. Mas aí a gente se identifica, né? E conhecendo os espaços, o nosso coração ele bate mais forte por uma área ou outra. E Patrícia, parabéns pela apresentação, foi muito bacana, muito legal mesmo. Gostei de te ver aqui, né? Eu não quero abrir aqui, não, deixa eu ver. Peraí, cadê o treco? Não sei se a iluminação aqui tá boa. E essa sou eu. Ô, gente, a Cida, eu conheci ela este ano, mas ano passado eu acho que eu mandei um e-mail para ela em 2023, sem conhecê-la, né? E a Cida é pedagoga na UFG também, e ela é nossa chefia imediata no setor do núcleo pedagógico, lá na Federal, lá no Politec. Então, inclusive, eu exijo o meu certificado, senão o seu estágio probatório está seriamente comprometido. Porque o certificado é só para quem faz parte do Pedagogo Clube, mas ela quer, e claro, né, gente? Eu quero certificado. Faremos certificado para a Cida. Ótimo. Daiane, você quer falar alguma coisa aí, Daiane? Para a Patrícia? Daiane está caladinha ultimamente, né? Fala aí, Daiane. A Daiane é o suporte estudante aqui no nosso grupo. Olá, pessoal, boa noite. Também quero ter essa serenidade aí que a Patrícia tem, porque é muito desafiador. Então, assim, eu peguei um pouquinho do finalzinho aí da live, mas passou um filme na minha cabeça. Tô igual a Lohane Morelli, já quero aposentar já, porque, gente, não é fácil. Às vezes a gente fica em sala de aula, né, mais chamando a atenção de aluno do que ensinando propriamente dito aí. Eu vi uma pesquisa que parece que a gente fica 20 minutos chamando. Eu falei assim, gente, essa pesquisa tá errada. É mais tempo chamando atenção. Às vezes, assim, chega a ser frustrante, mas, como a Patrícia ela falou, a gente pode, né, direcionar para outras áreas, como a Lohane falou a respeito da pedagogia, né, do espaço não escolar. E eu acho que é essa possibilidade, né? Quando às vezes a gente está desmotivada, ou então, né, pensativo no que fazer com a pedagogia, a gente pode pensar em outras áreas, né, que pode ser prazeroso aí para a gente. Então, assim, eu estou redescobrindo a pedagogia, né, fora da sala de aula e que ela seja, né, produtiva para todos nós. E obrigada, Patrícia, pelos ensinamentos. Com certeza aí vai ser uma sementinha na vida de cada um. Ótimo. Isso mesmo, Daiane. Tem muito espaço, a gente tem que, né, procurar ir atrás e ocupar esses espaços. O próprio atendimento individual também já dá uma aliviada da sala de aula. Tem gente que tem um cargo de manhã e à tarde trabalha com atendimento individual. Enfim, são caminhos, né? Mas não é fácil, eu concordo com você. Trabalhar com educação não é fácil. Ótimo. Então, meninas, eu desejo a todos uma excelente noite. Patrícia, para sua alegria, amanhã estarei no Coltec. A gente se encontra lá, tá bom? Amanhã no mesmo horário, no mesmo canal, na mesma salinha. E um beijo. Muito obrigada, viu, Paty, pelos seus ensinamentos, viu? Um beijo a todas. Eu que agradeço, Lola. Até. Até, pessoal. Até. Boa noite, garotas. Tchau, tchau, gente. Vou Boa noite. fechar aqui a gravação. Beijinho para vocês.